vocês? Sejam bem-vindos à nossa casa. A gente fala que quando estamos juntos, nosso encontro é a casa do Senhor, amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor? Essa semana para mim foi uma semana bem corrida, não sei como foi a semana de vocês, mas essa semana foi tão corrida para mim que eu não dormi de segunda para terça e nem de quinta para sexta. Tipo, eu dobrei 2 dias assim no trabalho e foi bem doideira assim, né? E eu tive umas experiências muito malucas, assim, e eu sou meio doido, assim, com Deus. Falei, ei, Deus, não tá dando, tá ficando difícil. Eu não sei como é que vocês reagem, como vocês conversam, mas eu tenho Deus como meu parceiro, como se ele tivesse eu e você, assim. Como se fosse eu e o Roberto, aqui eu falo, Deus, e aí? Tá ficando difícil. E assim, quando eu venho pra cá, eu costumo colocar todos os meus problemas. Aqui é um palco de um teatro, mas para mim vira um altar, certo? E as minhas lágrimas são todas as minhas dores que eu tenho. E eu queria te convidar para esquecer que aqui é um teatro. E aqui não tem pastor, não tem um cara. Só queria convidar vocês para louvar ao Senhor juntos. Eu queria convidar vocês para fechar os seus olhos e falar, Senhor, nesse momento eu preciso de Ti. Nesse momento eu vou colocar todo o meu coração no Teu altar. Porque todos nós erramos, todos nós somos pecadores. Nenhum momento da vida a gente vai errar, a gente vai tropeçar. Mas esse momento aqui é um momento que eu guardo, que eu falo, Deus, toca no meu coração, eu preciso de Ti. Se não for o Senhor na minha vida, eu não sei mais o que fazer. Tem pessoas aqui que podem ter entrado aqui e falado assim, Senhor, eu não tenho mais vontade de viver. A minha vida está horrível. Eu não tenho mais essa coragem. Então eu queria te convidar para fechar os seus olhos e conversar com Deus. Porque às vezes em casa a gente não tem esse momento, a gente não tem essa vontade, a gente não tem essa oportunidade de conversar com Deus. E eu queria te convidar agora. Se o seu celular às vezes te impedir, desliga ele agora. Eu prometo que vai ser 1 horinha com o seu celular desligado e ninguém vai morrer nessa hora. E se morrer, eu tenho certeza que você vai ficar sabendo depois. Conversa com ele agora, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego a nossa manhã nas Tuas mãos. Eu entrego cada lar aqui, Senhor, a minha casa, a casa de cada um aqui, Senhor. Deus, aqui nós não somos ninguém, mas viemos aqui para Te oferecer o nosso melhor. Colocar o nosso louvor nos Teus pés e falar, Senhor, perdoa. Perdoa por tudo que fizemos de errado, mas nos abençoa porque somos Teus filhos, Senhor, e estamos aqui, Pai, bendizendo o Teu nome, declarando que o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa casa. Senhor, cada lar aqui representado, leva a Tua paz agora nesse momento. Que o Teu amor, que a Tua paz, que a Tua gratidão entre e invada aquele lugar agora. Porque não só nós aqui precisamos, mas as pessoas que estão dentro das nossas casas precisam também, Deus. Então assim, Pai, eu Te peço nessa manhã, que a nossa voz fique calada, mas que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use a vida do Rodrigo, para ministrar os corações aqui. Não só todos que estão aqui, mas quem estejam em casa também, as pessoas que estão em casa. Ministra a nossa casa, ministra a nossa família e ministra a nossa alma. Somos Teus filhos e precisamos de Ti. Em nome de Jesus, e todos digam, vamos começar. Deixou, o seu Pai se entregou.
deixou o seu Pai, se entregou como eu preferi me amar, mas minha glória do céu, tu és o meu Senhor, que me resgatou, mesmo sem eu merecer, tu me perdoou, venceu a cruz, ressuscitou, e eu te dou glória. Tu és o meu Senhor, que me resgatou, mesmo sem eu merecer, tu me perdoou, venceu a cruz, ressuscitou, e eu te dou glória. Te dou glória, aleluia. Te dou glória, aleluia. Te dou glória, aleluia. Te dou glória, aleluia. Aleluia. Esse louvor, quando o Rodrigo trouxe, a gente gravou. Eu achei ele incrível, porque mesmo que seja um louvor rápido, ele fala muito do nosso cotidiano, né? E é um louvor que mexe muito comigo. Gosto demais. Vamos louvar. Ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Juntos? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir me conheceu, Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,
não precisarei aqui voltar. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Deixa eu fugir um pouco do verso. Continua aí, Rodrigo. Para não. Feche os seus olhos, levante suas mãos. Cante assim, cante. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras. em outras fontes. Diga, eu não precisarei. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. De uma vez que eu já ouvi. Diga ao Senhor, dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Só a igreja. Se não existir outro motivo para você estar aqui hoje de manhã, eu te indico voltar para sua casa, porque a única coisa que a gente sabe fazer é louvar ao Senhor e bendizer o nome dele. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo, Rei dos Reis. Aplauda ao Senhor. Amém. Te amo
aliança nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Diga desde quando? Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Se você puder, levante suas mãos e diga: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, diga que me guia em meu fogo, que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. E diga: eu sei que és meu Pai, és meu amigo, eu vivo na bondade de Deus. Você puder levantar as suas mãos e dizer: tu és fiel em todo tempo, tu és bom, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Levante suas mãos e diga: Senhor, a tua bondade me seguirá todos os meus dias, todos os dias da minha semana que eu me senti de mim. Diga pra ele assim: ó, tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Cante. A Ele a glória, a Ele a glória, A Ele a glória, pra sempre, amém. Você pode levantar as suas mãos e dizer: A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. se você não tiver outro motivo, aplauda o nome do Senhor.
Diga a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe. Graças a Deus. Toma o seu assento. Eu quero convidar aqui o pastor Roberto e a pastora Juliana. Nós vamos fazer a entrega dos certificados do nosso curso Raízes, da nossa segunda classe. Presta seu mic aqui, que esse aqui eu vou usar. Aqui, pastor, como foi essa turma? Eu não consegui nem entrar. É verdade. Paz, igreja. Paz, Bom Deus dia. abençoe. Bom dia a todos. Foi um prazer, uma turma mais curtinha, mas é sempre gostoso falar da palavra de Deus, do reino de Deus, a nossa visão de igreja, né? O curso Raízes tem por esse objetivo, de mostrar a nossa visão de reino de Deus. Então a Bíblia é extensa, muito texto, diversos autores diferentes, inspirados por Deus, mas a gente traz isso para a nossa igreja que é texto inspirado por Deus, não é texto escrito por Deus. Então a gente interpreta, a gente faz a transposição do tempo, das culturas. Então a gente leva isso no curso Raízes. Para quem não fez, nós estamos aí para abrir uma terceira turma, né? O Matheus, a esposa, está interessado em participar, Camila, o William, tem mais alguns aí que estão querendo participar. A gente vai montar essa turma aí provavelmente nas próximas semanas. Estamos vendo a disponibilidade de todos para darmos início. É de quintas, normalmente, às 21 horas até 21h40, online, tá? E 4 semanas, então 4 quintas, tá bom? Aí completa o curso, fica habilitado ali para servir na nossa igreja, porque vai entender qual é a nossa visão de reino, tá bom? Nessa turma tivemos 7, acho que formando, se eu não me engano, 6 ou 7. Tem 1 ou 2 aí que eu acho que não veio hoje, não pôde vir por causa do trabalho. No culto seguinte a gente entrega para eles, não tem problema. E é um prazer aí ter feito isso, tá bom? Antes de começarmos aqui os nomes e chamar vocês, para passar o certificado, o diploma para vocês, eu queria falar do louvor, né? Estava uma delícia. O louvor daqui expressado não é normal. É em espírito e em verdade. Um prazer ter visto a Isabel e a Dai aqui cantando. Para quem não sabe, eu vi a morte na Covid, a Dai também viu a morte na Covid. E aí, então, Deus deu uma palavra para ela, e ela falou isso numa reunião que nós participamos ocasionalmente, e aquela palavra falou muito forte no meu coração. Ela disse assim, que Deus falou para ela: se fizeres a tua cama nos céus, eu lá estarei. Se fizeres a tua cama no Sheol, no abismo, eu também estarei. Então, a Dai aqui hoje é uma vitória, com todo o seu fôlego de vida, louvando ao Senhor aqui em cima, né, Dai? Parabéns por isso. Vamos lá? Primeiro vamos chamar aqui o Hugo Minilo. O Hugo tinha feito já na primeira turma, ele fez o curso, tinha faltado só uma aula para ele completar, ele completou. Nós teríamos certificado ele já na primeira fase, mesmo com a aula faltante, mas ele estava trabalhando e dessa vez ele conseguiu estar aqui. Valeu, Hugo. Parabéns, meu irmão. Amo sua vida. O Hugo é um amigo fácil de ter, né? Porque ele é grandão, né? Então, né, já me protege, já é meu parceirão. Todos vocês têm uma história incrível de vida, linda. O Hugo também tem uma história muito bonita, uma história de luta, de conquistas, de vitórias. Tem mais vitória pela frente, né, Hugo? E eu falei para ele, me conta aí seus planos e projetos para essas lutas, que eu quero lutar com você elas, quero orar contigo nelas. Vamos lá, o próximo, Admilson Cardoso Reis, meu querido amigo Admilson. Beleza, mano, obrigado, viu? O Admilson é um grande apoiador meu ali no trabalho de ação social. Parabéns, meu irmão. E ele que me apoia, me ajuda ali a encontrarmos as demandas e levarmos. Henrique de Paula. Aí, Henrique, valeu. Parabéns, meu irmão. O Henrique já conhece bastante a palavra de Deus, troca bastante comigo. Um prazer ter feito contigo esse curso. Parabéns, meu irmão. Eu acho que a Marilza não veio, né? Marilza não está, mas você pega na próxima. Patrícia Oliveira. Patrícia veio? Também está trabalhando. Patrícia, acho que a família Cabitza inteira não veio. Então, essa veio. Andréia Faria. Parabéns, Andréia. Parabéns, conte conosco aí. Agora está apta para servir, hein? Já estava antes. A Andréia também já é profunda conhecedora já do reino de Deus. Próximo. A Isabel de Paula.
Parabéns, Isabel, parabéns pelo louvor, estava lindo. O André também não veio, né? É isso. Então, a família Cabiça e o Alex também não veio. O Alex não veio, né? Na próxima eles pegam o diploma, tá bom? Então, essa aqui é os nossos mais novos formados. Vamos orar por eles e dizer para vocês, o caminho está aberto. Como disse o Senhor para os seus apóstolos, né? A seara não vai ser daqui a 4 meses. Os campos já estão prontos. Vamos coletar. Vamos fazer a colheita, amém? Senhor, eis aqui teus filhos, buscando cada vez mais e mais de Ti, conhecer de Ti, entender os Teus caminhos e principalmente trilhar eles, Pai. Pedimos a Ti, Pai, o Teu Santo Espírito com eles nesta caminhada, ajudando-os e os capacitando, Pai. Tu não traz capacitados, mas capacita os que traz. Eles aqui, Pai, faça da vida deles seus instrumentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, igreja. No próximo, então, turma, quiserem participar, conversa com a gente. Tem um problema com o horário? Quinta-noite não dá? Eu tenho uma agenda bem flexível, eu consigo me adequar com vocês também, tá bom? É isso. Deus abençoe. Boa palavra. Quem estava com saudade do Rodrigo aí, me levanta a mão. Que bom, hein? Agora eu voltei. Tem uma foto, Isso, né? tem que tirar foto. A gente tira no final do culto, então, para não atrapalhar a sua pregação, pode ser? Tá bom, pode ser. No final do culto a gente tira, tá formando. Final do culto, os formandos sobem. Isso aí. Quem veio no domingo passado? Quem aqui estava no domingo passado? Esses aí estão com mais saudade de você do que o normal, tá? Poxa, que bom. Se tem o vasinho, ainda tem algum sobrando? Eu te amo, mano. Valeu. Que bênção. Estamos de volta. Só para eu ler o texto de Colossenses. E nós... Opa, calma aí. Olha, eu estou bom da visão mesmo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, que é o texto que nós colocamos aqui, que é realmente a nossa profundidade. Por que fazer um curso para poder fazer parte de uma igreja? Para que todos nós possamos andar em unidade e união. Unidade e união é na mesma visão, na mesma direção, juntos. Não dá para andar cada um de uma maneira. Entender qual é o propósito de Deus através da nossa comunidade é importante para que exista uma boa convivência, uma compreensão do Evangelho e uma compreensão daquilo que a nossa comunidade representa. E por isso o curso Raízes. A última turma do ano, não é? Você acha que não? Então, fazer a inscrição hoje, você pode falar com a Simone, pode falar com o pastor Roberto, com a pastora Juliana, e faça a sua inscrição hoje. Nós precisamos começar o mais rápido possível, né? Porque são 4 semanas. Começar já, e aí antes do final do ano, nós já realizamos mais uma formatura. Vai ser uma grande bênção. Vamos lá, eu vou começar a mensagem hoje, já pelo processo, porque nós sempre começamos com a contribuição. Quem já está aqui há algum tempo, já sabe que nós realizamos a contribuição logo no princípio, antes da palavra, para que você possa ter consciência do doar segundo a sua mente, a sua consciência, a sua inteligência, os seus pensamentos, e não por emoção. Não depois de vir à frente, não depois de ficar emocionado, não depois de chorar, mas com toda a consciência, assim como diz 2 Coríntios. Lembrando que, nestes últimos meses, nós estamos aqui desde 22 de junho deste ano. E lógico que o nosso projeto foi muito complicado, porque nós já startamos com uma conta que começou em 10, virou 11, virou 12, virou 13, e agora está em 13.700, as nossas crianças já estão na quadra de futsal. Estamos muito felizes, mas alcançando 58%. Esse mês eu acho que a gente chega a 58%, 60% da manutenção da nossa casa. Isso é muito bom, tá? É muito bom. E eu sei que alguns observaram isso como um grande fracasso para o nosso trabalho, porque acreditam que nós precisamos estar aqui transbordando de dinheiro para ser uma igreja abençoada. E nós não entendemos assim. Nós entendemos que muitas vezes doente nós somos abençoados. Muitas vezes sem resposta nós somos abençoados. Até porque a forma como Deus nos abençoa com a vida eterna independe das nossas circunstâncias terrenas. As circunstâncias terrenas vão variar. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem aqui já chorou na vida alguma vez de tristeza e amargura? E quem já ficou muito feliz, sabe, contente mesmo?
Todos nós, varia, dia a dia. E vão ter dias de tristezas ainda, além daqui? O que vocês acham? Muitos. Alguém aqui, você acha que você não vai perder nenhum ente querido até o final da sua vida? Isso é estabelecido, é tão simples e tão difícil de lidar, porque todos nós perderemos. E se a gente seguir o ciclo natural, nós perderemos os nossos pais. Isso é muito sério. Então, essa bênção prometida pelo sistema religioso, através daquilo que você entrega como oferta, aceitar Jesus, tomar ceia, ela não deixa você imune das maiores dores da vida. Quem dirá de uma gripe, quem dirá de uma dengue, de uma doença, de um problema interno, que é gerado inesperadamente, até porque nós somos mortais. E é neste veio do pó, voltará para o pó, que nós entendemos que a coroa que nós buscamos não é a deste mundo. E quando você entende isso, essa verdade que liberta, não tem mais dores nesse tempo que possa roubar a bênção concreta de Cristo em nós. Então, por que a gente fala sobre essa questão no momento de contribuição? Porque nós compreendemos que uma igreja de sucesso, eu odeio essa palavra conectada à igreja, sucesso, mas eu vou usar agora, igreja de sucesso é a igreja que fala a linguagem do amor ao próximo. Que talvez ela pague as contas, talvez não. Talvez ela tenha bom som, talvez não. Talvez ela tenha um púlpito, talvez não. Nós estamos no teatro, talvez um dia não. Talvez num dia muito maior, mas espero que nem a grandeza de um grande templo bonito não roube o evangelho do nosso coração, nem a dificuldade. E isso sim nós chamamos de bênção de Deus. O nosso máximo aqui foi 52% de faturamento para poder pagar a conta da igreja. Tá bom. Mas uma coisa é certa, o que nós fundamentamos nesse tempo, esse é inegociável e imensurável. E isso não tem preço. Isso não tem preço. O que nós vivemos neste tempo. Alguém estava aqui no Dia das Crianças, 12 de outubro? Que delícia. Aquilo ali podia até diminuir para 30%. A gente dá um jeito, a gente vende uma coisinha, tira a câmera aqui, troca um computador, a gente se adapta, mas que a gente nunca perca o principal, que é a nossa comunhão. Mas ter uma casa gostosa é bom. E a contribuição, ela não ativa nada no céu, ela não faz Deus olhar para você, porque é isso que é ministrado. Eu venho, deposito meu sacrifício, aí Deus está lá disperso, Ele, ofertou na igreja. Pingou no altar umas moedas ali. Moeda não. Eu sempre ouvi histórias como, sabe qual é a nota que frequenta mais a igreja? A de R$2. Hoje você não vai pegar de 2, né? Você vai pegar de 50, a de 100. E aí é lógico, quando dá 2, Deus olha meio de lado assim. Quando dá de 50, nota de 50, Deus vira a cabeça. Mas quando dá de 100, Deus vem abraçar você no altar. Aí você fala, nossa, que absurdo. São ministrações que eu já ouvi de monte. De monte. Isso é o que fala aqui. Lá atrás, aí a coisa fica feia. Eu não digo só na igreja evangélica. Isso acontece na igreja evangélica, na católica, na umbanda, no candomblé, no espiritismo, ou qualquer outra vertente. Todas elas têm o mesmo sistema. A religião é um sistema que tem que se tracionar. E a atração de toda religião é a manipulação e o dinheiro. Faz sentido. E não digo que não é necessário, mas todo se subsiste através disso. Tira o dinheiro, acabou. O centro fechou, mas por quê? Deus mandou? O Exu mandou? Ou Deus mandou fechar a igreja? Não, fechou porque não tinha dinheiro. Ponto final. Por isso que nós trazemos isso para o plano real. A sua contribuição está na ponta final, assim como Jesus ensinou, como Paulo ensinou, quando contribuir por gratidão. É a ponta final. Eu não dou porque eu estou tendo um contato com Deus, eu dou porque eu quero. Porque eu quero ser grato, eu quero ajudar, eu quero fazer parte da comunidade, porque eu entendo a consciência da minha comunidade. Ponto final. Então, ou seja, não tem nenhum toque divino, não tem nenhuma bênção divina, não tem janela do céu, não tem 100 por 1, não tem nada disso, porque isso aí não tem nada a ver com oferta. Tá? E Malaquias é para os sacerdotes que estavam corrompendo e roubando dinheiro, que era para sustento da tribo de Levi, que não tinha terra e não podia plantar e nem criar gado e nem ovelha. Ponto final. Questões sociais, até porque o ensinamento de Deus é muito social. Hoje nós não precisamos
dessa contribuição para manter a tribo de Levi. Então nós mantemos o que com essa contribuição? A nossa casa, a nossa estrutura, a divulgação da mensagem que nós pregamos. Nossa estrutura também de ensinamento, o cuidado com as nossas crianças, que é prioridade, e o nosso cuidado com o próximo, que é a igreja para fora. E aí você pode ter isso tudo na transparência do site, tem uma aba lá escrito transparência. Você entra lá e cada vez nós vamos deixar ela mais detalhada para você saber cada centavo que você aplicou numa comunidade cristã vivendo o Evangelho. Amém? Vou solar uma canção enquanto você colabora. Tem um QR Code na tela aqui, tem um QR Code na frente da sua cadeira também, o nosso Pix, tudo cai na conta da igreja. A nossa igreja até essa semana entrou mais contador, e vai aparecendo o custo, e é natural, espero que esse custo ainda aumente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós teremos profissionais trabalhando também na nossa casa para a excelência desse ambiente. É o meu sonho ter pessoas, tranquilo, olha só, aquele ali é um funcionário da casa, olha que coisa maravilhosa. Ah, mas isso é a instituição, até porque essa não é a igreja de Jesus, a de Jesus somos nós, essa aqui é a de Pedro, é a de Paulo, é a nossa, é a de Éfeso, e é a da Vivendo o Evangelho no Trimais. Basicamente isso, até porque essa não vai para o céu, pode ter certeza disso, então a gente tem que sustentar enquanto está aqui, porque quando for para o céu aí, não tem mais, aí somos nós reunidos no único louvor, e por isso nós fazemos o céu aqui enquanto nos reunimos como comunidade cristã, irmãos que vivem em comunhão. Tá bom? Eu vou solar ali enquanto você faz sua contribuição. Deus abençoe. E se quiserem, cante junto e dê sua oferta de louvor hoje. É o momento do louvor da igreja. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a nossa palavra de hoje. Lucas capítulo 5, verso 37. Lucas 5, 37. Lucas 5, 37. E ninguém põe vinho novo em odre velho. Se o fizer, o vinho novo arrebentará o odre, e se derramará o odre, se derramará o vinho e estragará o odre. Ou seja, não sobra nada. Eu vou ler mais uma vez só o início. Não se bota vinho novo em odre velho. Pode fechar sua Bíblia. Eu vou contar algo aqui, de novo, é familiar e pessoal, tá bom?
Na minha família, eu tenho um tio para cada tipo de forma de morrer diferente. E é verdade, eu tenho um tio que morreu de cada maneira. Por exemplo, comeu e entrou na piscina. Eu tenho um tio que já morreu. Eu tenho um tio que já morreu, por exemplo, comeu e foi tomar banho. Morreu também. Eu tenho um outro tio que comeu manga com leite e morreu. Tem também manga com leite e morreu. Entendi. Com sorvete tudo bem, o problema é o leite. Entendi. Eu tenho um tio que morreu com raio. Por exemplo, morreu com raio. Caiu um raio, morreu. O outro, ele morreu porque ele comeu e olhou no espelho. Você já tem alguma história assim na sua família? Que você já ouviu? Superstições? Não, você vai lá, por favor, fale. Tem superstições? Fala aí. Olha só, perdi um tio de bobeira. Era só cobrir o espelho. Puxa, alguém mais tem alguma superstição? Não pode deixar o chinelo virado. O que acontece? A mãe morre, né? Tem mais alguma aí? Espera aí que ali é especialista em mandingas e superstições. Já pega aí e começa a anotar que hoje você vai sair daqui, né? Protegido, guardado. Tem mais alguma? Tem? Passar embaixo da escada. Tem mais? Varrer o pé. Varrer o pé não casa. Eu sei que tem gente que está escondendo aqui, deve ter mais aí. Não podia cortar o cabelo depois que almoçava. Entendi. Você viu que tudo está muito ligado à comida, né? Se comer na panela? Meu Deus, é verdade? Pastor aqui confirmou. Que se comer na panela, no dia do casamento, chove. Deixa eu ver. Eu acho que choveu. Provavelmente eu comi na panela. Não dava tempo de fazer o prato. Porque era muito corrido. Que coisa. Brigadeiro? Também, né? Nossa, quantas superstições, né? Quantas superstições nós temos, não temos? E assim, fazendo essa palavra, eu fui cortar a unha essa semana e eu cortei à noite. Aí eu lembrei, eu falei, cortar a unha à noite dá azar. O duro é que isso não sai da cabeça. Isso está ali. Mas manicure tem que acabar às 6. Tá bom. Olha como, eu lembrei disso também, porque estamos chegando no dia 31 de outubro. E o que é dia 31 de outubro? Não, Reforma Protestante. O pessoal está muito preconceituoso aqui na igreja. Místico. É dia da Reforma Protestante. É o Halloween. E eu fiquei pensando, falando, quantos dogmas nós temos que nós não sabemos a origem. Mas eu sei que cada um dos meus tios morreram, mas eu nunca conheci esses tios. Eu tenho um familiar aqui que sabe, não deixa eu mentir. Mas tem história assim que você... E tem história verídica que eu vi, e quando eu conto hoje, o pessoal faz assim, não é possível. Eu conto, mas eu não vou contar hoje, porque... Mas tem história que realmente é assustadora, assim. Assustadora, parece brincadeira. Mas são tradições, não são? Tradições. Eu tenho muitas outras histórias, eu não vou contar aqui, minha família foi muito mística, né? Minha avó, por exemplo, Isabel, ela sempre tinha um copo com uma pimenta dentro. Minha avó sempre colocou a vassoura atrás da porta depois que a visita foi embora, ela insistiu muito para a visita ficar. Entendeu? O misticismo, essa cultura social, ela está impregnada em nós. Então, mesmo que você não acredite que o chinelo virado mate a mãe, quando você olha, você fala, lembrei de alguma coisa aqui, porque está enraizado na nossa estrutura.
Quando você está andando pela calçada, e aí você olha uma escada, está enraizado na sua cultura de olhar e falar, não, mas eu vou passar. Você passa, mas está ali. É como uma goteira que pinga. Quando a gente fala sobre esse novo método, essa nova leitura bíblica que não deveria ser nova, deveria ser natural, e a gente começa a ministrar sobre isso, que você é salvo pela graça, ou por exemplo o dízimo, que você não precisa dar 10% para proteger as suas finanças, porque isso não é evangelho. A primeira vez que você faz isso dando dízimo 20 anos, o coração pulsa aquele mês, fica com medo. Porque está enraizado a religião, o que nós acreditamos piamente que era evangelho. Que para ser salvo eu não podia pecar aquela semana. Porque se eu pecasse aquela semana e Deus me visse, pronto, não sou salvo mais, acabou, perdi a salvação. Isso é uma neurose infantil, que as crianças ali de 11, 12, você ia para a escola, né, bíblica dominical, e você sentava ali, e falava mais sobre inferno do que sobre céu. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode sorrir com o amiguinho, não pode, você não pode brincar, você não pode ouvir música do mundo, você não pode participar de festa junina na escola, você não pode participar do Halloween, não pode se fantasiar, você não pode ver caveira, você não pode assistir a Disney, porque Disney é do demônio. Rei Leão, aparece um negócio lá, escrito sexy, né? Quando o leão bate a pata, porque o leão é isso, por causa disso. E aí você vai assistir o quê? Moana? Moana é uma demônia, né? Não pode, porque cada um desses estereótipos, e você está ali, a criança está ali, assimilando aquilo. Só que você está fundamentando algo que na vida adulta vira essa neurose dessa religião, que está fundamentado assim como a manga com leite, os 10%, porque os dois estão na mesma proporção. Na mesma proporção. Assim como manga com leite mata, 10% faz com que o devorador tome sua casa. Na mesma proporção. Para você entender como é pífio a religião. Mas, como o mundo se organiza, para que ele funcione dentro das estruturas culturais e das barreiras culturais, para não deixar você transitar na liberdade, no social é através das mandingas e dos medos. Até porque ser cristão, no detrimento da reforma posterior, uma mulher cristã com liberdade cristã era bruxa. E era queimada, viva. Então, uma mulher que professasse o mínimo de liberdade cristã era bruxa. Limitação. E até hoje a gente respira um pouco disso. Por exemplo, as igrejas não podem ter pastora. Por mais que eu acredito que o dom pastoral é dom de serviço, não é dom especial de Deus, tá bom? O termo aqui é carisma, não tem nada a ver com, nossa, foi ungida pastora, né? Porque Deus a consagrou, suspendeu, né, o ibope dela, agora ela não é mais da casta, da plebe da igreja, agora ela está no santuário dos pastores, né? Senta ali naquelas fileiras do altar, e bonito, né? Bolsa da Chanel. A pastora tem que ter, no mínimo, a bolsa da Chanel, um sapato de serpente ou de algum outro bicho. Porque, assim, criou-se um estereótipo de que os líderes têm que ser abençoados, ricos, bonitos, ungidos, e quando ele coloca a mão, sai um poder especial, e aqui a igreja toda cai. E quando a gente fala sobre pastoreio, é dom de função, é dom de serviço, é alguém que se doou ao serviço da comunidade. Então, se é pastor ou pastor, não faz diferença. O que importa é que alguém se doou para a comunidade, como mulheres e homens se doaram no princípio. Como os apóstolos não são ungidos, não tem um apóstolo ungido, bispo ungido, não existe. O que existe é alguém que se dispôs ao apostolado. Até porque a palavra apóstolo, que é apostoloi, quer dizer enviado. Então eu sou, você é, todos nós somos, ou deveríamos ser. Enviados aonde? Para onde você for. Você vai aonde? Eu não tenho uma igreja. Graças a Deus. Porque aí você tem a liberdade de ser a igreja onde você estiver. Porque ter uma igreja é uma responsabilidade institucional muito grande. Eu converso com o pastor Roberto sobre isso aqui, ele sabe. É uma responsabilidade institucional que muitas vezes sobrecarrega e que limita a gente de viver só a comunidade. Mas é uma balança que não se equilibra e está tudo bem. E dispor a cuidar disso, acredito que faz parte da minha missão. Não do meu chamado, porque o chamado é pregar o evangelho. Da minha missão,
que é onde eu instituo um lugar, custeio, trago a igreja, administro, convido pessoas, administro a gestão da estrutura, é isso que eu gosto de fazer, é a minha missão. Pronto, achei minha missão. Mas o chamado é ser o evangelho, pregar o evangelho, todos nós temos esse chamado. Então, aquilo que está enraizado da religião, que a gente carrega, o que Jesus vai chamar é de odre velho. Uma vez que o odre está preparado, está amaciado, está enrijecido pelo vinho velho da lei e da religião, ele ganhou ali rigidez. Então não cabe mais nada dele que é dentro dele que é novo, nenhum vinho novo, porque quando esse vinho se expandir, ele racha o odre. O que é o odre? O odre era geralmente feito com couro de cabra ou carneiro. Você mata o carneiro, anota aí, o passo a passo de como fazer um odre, né? Anota, pega um carneiro novo, com uma pele inteiriça, ou seja, ele não pode ser furado, porque se você furar, vai vazar o líquido. Então, tem que ser o couro sem furo. Não pode ser furado. Então, você tira toda a pele dele, amarra as pontas, deixa curtir durante um tempo, e aquele couro forma um saco, onde você coloca vinho dentro. Só que ali, ele é tão especial, porque você pode colocar o vinho novo, e durante o percurso, esse vinho vai curtir, fermentar e expandir, e ali você terá um vinho fermentado. Aí você fala, nossa, mas é um aconselhamento sobre vinho aqui na igreja? Na verdade, a gente tem que entender um pouquinho da questão cultural. Era muito comum que em grandes viagens aconselhava-se a tomar vinho e não água. Porque você não encontra uma água potável tão fácil assim, né, no tempo bíblico. Então eles dizem, toma o vinho que você guardou, ou se você encontrar alguém servindo vinho, é mais fácil ter um vinho potável do que água potável. É questão natural aqui, tanto é que Paulo vai aconselhar Timóteo quanto a isso. Ele falou, olha, não fica tomando só água não, toma um pouquinho de vinho também. Por quê? Porque a água da região não está das melhores. História da igreja, faz parte do processo aqui. Não quer dizer, eu vou beber então agora, a partir de agora, 2 garrafas de vinho no almoço. Né? Até porque você vê todos aqui tomarem vinho, mas não tem nenhum embriagado. Olha aí, agora ficou ruim, né? Agora ficou ruim. O ponto do vinho aqui está ligado à alegria, ao contentamento. Tudo bem que o que me alegra é uma coca gelada. Essa me alegra mais que o vinho, porque o vinho eu passo mal. Então eu tomo uma coca gelada, que delícia. Água com gás, com chocolate então. Mas também comer muito chocolate com água com gás. Ninguém gosta de chocolate com água com gás? Só eu? São minhas manias, eu tenho muitas, tá? Olha os meus tios que morrem lá depois. As histórias se desenvolvem aí. Quem sabe meus filhos vão falar, né? Os filhos dos meus filhos vão falar, tem um vô que morreu, água com gás, com chocolate. Quem sabe a história vai para frente. E aí, naturalmente, o que Jesus está fazendo aqui? Vamos contextualizar Lucas? Eu acho que é bom, né? Só lembrando que esse texto, ele aparece em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em todos os evangelhos sinóticos. Para você ver como esse texto é importante. Jesus acaba de chamar Mateus, o cobrador de impostos, para segui-lo. Mateus diz, então vamos lá em casa e a gente faz um comes e bebes e a gente comemora. Vamos convidar uns amigos. Mateus convida seus amigos. Amigo de publicano, cobrador de imposto, é daquela espécie, da pior. Imagina, quem é amigo de sacerdote? Sacerdote. Quem é amigo de políticos? Políticos. E de ricos? Ricos. E de bandido? O cobrador de imposto era um bandido, porque ele usurpava o povo. E quando Mateus convida os seus amigos, estão todos na mesa, passam lá os fariseus, até os discípulos de João Batista estão no meio desse agrupamento agora, estão criticando Jesus ali. Eles olham a mesa e vê aquela mesa de Jesus daquela maneira. É aquela mesa que provavelmente você não sentaria hoje. Você hoje, na hora do almoço, se tivesse essa mesa ali, você não sentaria. Porque é uma mesa dos amigos de Mateus. Passam, olham Jesus e dizem assim, ei, os discípulos de Jesus, por que os discípulos de João Batista jejuavam? Os sacerdotes jejuam? E
os amigos que andam com Jesus, que senta aí com publicanos e pecadores e prostitutas, esse é o texto. Eles comem e bebem. Por que eles não jejuam? Qual o motivo? E é nesse contexto que Jesus vai falar, não se bota vinho novo em odre velho. Eu não vou entrar na questão do noivo, tá bom? Que ele vai falar sobre o noivo, não vou entrar nessa questão. Mas ele vai falar sobre isso. Por quê? Jesus está fazendo referência em que o odre velho foi aquele odre que carregou o vinho da religião, que já se expandiu na sua totalidade. A lei é necessária? Foi. A lei foi necessária. A revelação antiga foi necessária? Sim. E os profetas? Também. E os reis? Também. Mas o fim da lei é Cristo. A partir de agora, tem que ser odre novo para receber o vinho novo. Não dá para pegar o odre que coube o vinho da religião, que já se expandiu na sua totalidade, ou seja, que já chegou no final, já está vinagrando, tirar aquele vinho e falar assim, agora bota um pouco de evangelho aqui. E é o que muitos querem fazer. Eu quero fazer parte de uma comunidade cristã onde eu não tenho nenhuma obrigação, mas eu vou sustentar só aquela oração às 3 da manhã para me garantir que eu não terei nenhuma visita demoníaca noturna para acabar com a minha vida. Não dá para fazer parte do evangelho da liberdade em Cristo e ter preconceito. Não dá para fazer parte do evangelho verdadeiro e sustentar 7 voltas de Jericó. Não dá. Não dá para poder viver o evangelho da liberdade, pois não há condenação para quem está em Cristo Jesus, e ler o Salmo 91 andando pela casa, marchando e declarando. Não tem como, não se sustenta, porque é o vinho antigo no odre antigo. Eu tiro o vinho antigo e tento colocar esse evangelho dentro do odre velho. O odre velho, que é esse couro do carneiro, ele já se expandiu, ele já enrijeceu, porque ele está velho, está duro. Quando eu coloco o vinho novo, já que é rígido, quando o vinho se expande porque fermenta, porque o vinho novo expande, ele arrebenta. Daí não sobra nem o vinho e nem o odre. Não dá. Agora eu vou transferir isso para simbólicos na aplicação, que eu acho que é bem válido para a nossa igreja hoje. Por isso que não dá para homem e nem mulher manter a vida de solteiro depois de casado. Por quê? Porque esse odre que já chegou no seu limite, se tentar colocar o vinho novo do casamento e tentar manter as mesmas práticas, vai arrebentar. Não dá para continuar nas mesmas práticas de quando você não conhecia a verdade do evangelho, com aquele mesmo odre, e tentar colocar o vinho do evangelho só porque ele é doce e gostoso. Não dá, vai arrebentar. Não dá para continuar no mesmo linguajar. Não dá para continuar nas mesmas práticas. Não dá para continuar roubando um pouquinho. Não dá para continuar sonegando imposto. Não dá, não cabe. Mas ninguém viu, mas ninguém fez nada. Mas você já é um odre rachado. Porque não dá para sustentar o odre rígido com algo que se expande e toma conta de tudo, como é o evangelho em nós. Só quem já sentiu sabe. Alguém entende o que eu estou dizendo? O evangelho não é algo que se prende a um espaço limitado, ele é expansivo. Não dá, ele toma conta de tudo, ele toma conta de casamento, ele toma conta de pais e filhos, ele toma conta daquilo que você gosta, ele toma conta da roda de amigos, ele toma conta dos lugares que você frequenta. Aí você fala, mas Jesus estava lá na mesa, mas é lógico que estava. É o evangelho expansivo. Você não manda o seu parente embora porque ele não é crente. Você faz o evangelho se expandir de tal maneira que ele fala, eu preciso de um odre novo para poder caber o que cabe em você. É ser vinho derramado, vinho novo. Jesus está criticando algo que é muito importante aqui, que era exatamente o que esses judeus religiosos queriam. Eu quero esse evangelho de Jesus porque ele é legal, faz sentido. Mas eu não posso abrir mão do templo, do sacrifício, da Páscoa, eu não posso abrir mão dos pecados antigos, eu não posso abrir mão do samaritano entrar no templo. Não, o samaritano não dá.
Eu não posso abrir mão da minha cultura, eu não posso abrir mão daquilo que eu acredito. Aí lembra do nosso começo de mensagem? A manga com leite? Aí você fala, mas é só eles deixar. De jeito nenhum. Ir para o templo, oferecer o sacrifício de expiação toda a Páscoa, é como aquilo que você acredita desde a infância. A criança nasceu acreditando assim. Que ela tinha que decorar os 618 passos da lei oral. Ela fez o seu dia de apresentação recitando a lei de Deus. Ele acredita que se ele não se vestir daquela maneira, que se ele não se comportar daquela maneira, que se ele não entregar o pombinho, a rolinha, a hortaliça, ele não cumpriu aquilo que Deus mandou, ele vai estar debaixo de maldição. Assim como você não consegue desvencilhar dos seus marcos antigos, eles também não. Não tem como. Por isso que Jesus está dizendo, se não nascer de novo, Nicodemos, não dá para viver o evangelho. Por isso que evangelho é para quem decidiu no seu interior morrer para si mesmo. Não dá para viver o evangelho e continuar sendo Saulo, que faz parte dos fariseus, que fala no meio de saduceus, que fala sobre a religião, que continua pegando pedra para atacar em cristão. Não dá, não cabe. Não cabe esse evangelho. Paulo tem que morrer para si mesmo. E Paulo deixa claro isso. Eu morro todo dia, eu mato, esmurro minha carne, para que Cristo viva em mim. Pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Até porque o molde do meu odre tem que ser o Cristo sacrificado. Porque se eu manter o meu odre real, eu vou ser no máximo um odre seco daquilo que eu acreditei. E muitos ainda se fizeram odres para caber nas palavras do pai, para surpreender ele, nas palavras da mãe. Muitos odres que foram cheios do você não presta, você não vai ser ninguém. E aí o odre enrijecido, ele chega na comunidade cheio de dogmas e traumas, como eu, cheio de medo. Não olha no espelho depois que come, não entra na piscina, comeu, estático, para não morrer. Espera, baixou a comida, agora sim, não toma banho, depois que come, não entra na piscina. Então, ou seja, festa de churrasco com piscina é um terror, não faz nada. Os medos, e eu tinha todos esses medos, mas eu tinha muito mais que esse. Se eu não orasse às 3 da manhã de joelho, no outro dia o diabo estava pronto a me pegar atrás da porta, assim como ele pegou Caim para matar Abel. Era assim, era esse contexto. E se eu não ouvir uma canção e ficar nessa canção 8 minutos, morte. Se eu dormir na vigília, então, acabou, blasfemei contra o Espírito Santo e eu não tenho mais perdão. Se eu assistir um filme da Disney, então, apareceu o Mickey, acabou, não está mais salvo. E eu vivi esse medo, essa coisa desesperada, porque a religião, e os 10% então, e o sacrifício, e o voto, que é o voto 10 de 1000, se você não entra, você não vai estar nesse grande propósito de Deus e nessa vontade de Deus, mas faz quem pode, faz quem consegue. E quantos não viraram odres para caber no sistema da honra? Ninguém entende o que eu estou falando? É o sistema da honra, honre o seu líder, e aí Deus te honrará na terra, e por aí vai, é um sistema, e eu vou formando esse odre. O problema é que com esse vinho já se expandiu ao máximo, o odre secou, e quando o seu odre secou, eles pegam o seu odre e joga fora. Joga fora. Nicodemos, você é um odre velho, é cheio, mas cheio do vinho velho, ele não se expande mais, acabou aí. Onde acabaram os profetas? Eu vou colocar um marco aqui, tá? João Batista. Os sacerdotes. João Batista, ali acaba, não precisa mais do sacerdote, não precisa mais do profeta, não precisa mais, não há necessidade. Onde acaba a lei? Em Cristo. Esse é o fim da lei. Então, sai fazendo o inverso dos 10 mandamentos. Consciência, vamos lá. Consciência de Cristo, aí muda tudo. É aqui, o fim da lei é Cristo. Os profetas terminam em João Batista, ou seja, em Cristo. Até porque a partir de Cristo, o profeta, que era um indivíduo, se distribui à igreja, o dom de profecia. E o dom de profecia não é eis que te digo, hoje sairás daqui com a chave do seu carro novo. Estou vendo ela virar. Não está virando,
Ela fica no console e você aperta o botão. Estou vendo descer aqui a chave da sua casa própria. A porta da sua casa tem 3,5 metros. Nunca é a casinha de 44, 5 metros. É sempre algo. Deus vai fazer. Quando? Vai fazer. Quando? Conta. 3 anos a partir daqui. Se tiver fé, Deus vai fazer. Aí é fácil. Porque se não tiver fé, aí ele não faz. Como que eu sei? Aí não fez. Aí eu volto e falo, você teve fé? Mas que fé que você teve? Como que? É sempre subjetivo. Esse dom de profecia não. Dom de profecia é, não se deita vinho novo em odre velho. Precisa de mais profecia? Precisa de mais? Socorro bem presente no meio da tribulação. No dia da minha angústia, da minha maior dor, o Senhor me fez deitar e dormir tranquilo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes os meus pensamentos. Sabes o meu deitar, o meu levantar. Meu Deus. Meu Deus. Isso precisa de mais profecia? Precisa de mais profecia do que Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisa de mais profecia? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, a gente precisa mais do que um pão por dia? Precisa de mais do que isso? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Precisa de mais profecia do que isso? Só que quem está no molde da religião precisa. Quem está no molde da religião precisa de bênçãos de 100 por 1, precisa de grandes campos, precisa de lavoura, precisa de produção, precisa de ser abençoado, precisa de saúde para poder dizer, olha só, eu estou no molde da religião. E aí Jesus diz, não precisa de nada disso. Você precisa de flexibilidade para que o evangelho se expanda na medida que você vive. Se é no pouco, ele estará lá. Se é no muito, ele estará lá. Pois esse evangelho, ele precisa dessa flexibilidade da vida. Até porque eu aprendi a viver em toda ou qualquer circunstância, seja com dor ou seja com alegria, seja com muito, seja com pouco, seja lotado de gente na minha festa ou seja sozinho. Eu aprendi a viver contente em todas as coisas, pois eu tudo posso naquele que me fortalece. Odre novo. Esse não é o mesmo Paulo lá de trás, é o odre novo, cheio do evangelho. E é sobre isso que eu quero falar para você. É um vinho novo que se expandirá na sua vida, a ponto de ser flexível dentro das lutas da vida e fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Pois nada, nenhuma flexibilidade da vida, nenhuma pressão, nenhuma luta, nenhuma provação, ele pode romper o odre, pois ele é flexível. E esse evangelho continua a se expandir, porque quanto mais você passa por dores, mais a glória se aperfeiçoa em você. E esse é o poder do evangelho na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua parentela. E é aí que o filho olha você e vê que o evangelho se expande em você a cada dia. Quanto mais difícil é, quanto mais longa a jornada, mais evangelho se derrama em você. Quanto mais curte o vinho, mais ele fica agradável, ele fica gostoso. Cada vez ele fica mais valioso. E essa é a preciosidade do evangelho dentro do odre novo. E é aqui que eu encerro dizendo Salmos 119. Davi um dia no Salmo 119, eu não sei se você sabe, o Salmo 119 ele é grande assim, porque ele está escrito com base no alfabeto das palavras. Então cada parte dele é feito com uma letra do alfabeto. Eu vou abrir aqui para vocês. E nós vamos ler lá na frente. Eu vou misturar aqui Talmidim com Terrilim hoje. Olha, o Salmo 119 começa Aleph, Bet, Gamel, Dalet, Re, Vav. E a gente vai ler lá na frente. São as vogais, são as palavras, né, as consoantes. Eu não sei nem como chamar agora. Acho que são consoantes, porque não tem vogal. E nós vamos lá na frente, quando o salmista vai dizer o seguinte, lá em Caf, ele lá na frente, lá nos últimos, ele vai fazer todo o alfabeto. Em cada alfabeto tem um início de poesia. E o salmista, nesse momento, ele está no final da vida, está bem mais velhinho, já aconteceu tudo aquela questão com Betseba, ele já apanhou, já se arrependeu. Tudo isso já aconteceu e ele escreve o Salmo 119. E Davi vai falar assim, a minha alma está como um odre seco, pendurado
numa tenda, curtindo apenas a fumaça de uma fogueira apagada. Isso é muito profundo, porque eu duvido que você que está aqui hoje nunca se sentiu na vida um odre seco, pendurado na tenda, esquecido. Davi está fazendo alusão a uma história que é bem simples. O povo de Israel é nômade, a grande maioria. Ninguém mora aqui na cidade do grande rei. A maioria são nômades. Mas Davi está falando sobre os exércitos que montavam suas tendas e ninguém carregava a tenda. Tinha tenda que você montava e deixava lá. E o que é velho você deixa, carga, pesa, enfraquece o soldado. Então era muito comum quando o odre enrijecia e não cabia mais vinho ali, porque ia estourar, que eles deixavam o odre pendurado. Outras coisas eles deixavam também. Eles só apagavam o fogo da fogueira e iam embora. Davi está dizendo, eu sou esse, odre esquecido na fumaça. Esse odre seco, esquecido na fumaça, o qual ninguém mais lembra. Mas ele conclui dizendo que um dia o Senhor o viu e o recuperou e o ressignificou. Quem nunca se sentiu um odre seco? Nas suas relações, nunca se sentiu um odre seco, esquecido, largado? Nunca se sentiu um odre seco no grupo que você frequentava? Ligaram para todo mundo, não ligaram para você. O odre seco. Dos irmãos, todos eram chamados. Ele é chato. Ou por rejeição mesmo. Odre seco pendurado na fumaça, esquecido. Como se você não tivesse serventia. Rejeitado. Aquele relacionamento, esqueceram lá. Olha lá o odre esquecido. Aí você começa a ver que o relacionamento começa a ir para outro lado. Parece até que arrumou outro odre. E o odre fica lá. E aí quando você vai ver, você sente a dor mais profunda do mundo, chamada rejeição. A dor mais dolorida. Ou alguém aqui que já enfrentou depressão. Ele falou, a alegria me esqueceu. Aí você sentiu um odre seco, depressivo. Já não serve mais para nada, porque o que colocar aqui racha. Não cabe vinho novo, não cabe evangelho, não cabe palavra. E aí, em meio a tudo isso, ainda ficam alguns falando, vai, faz, você pode, você consegue, é só ir para o shopping comprar uma coisinha que já melhora. Filhos esquecidos, pais esquecidos, mães esquecidas. Esquecido como odre seco numa igreja. Já aconteceu? Já não faz funcionar a máquina, está meio cansado. No serviço, na família. Acho que todos nós já nos sentimos como Davi. Um odre seco na fumaça. Estes eram os galileus que Jesus estava sentado à mesa. Esse era Mateus, o odre seco. Esse era Pedro, o odre seco. Esse era João, o odre seco. E Jesus deixou claro, não dá para ser mais esse odre seco e querer colocar o evangelho, não cabe, vai estourar. Vocês precisam nascer de novo. E assim como o carneiro é usado para fazer o odre, Cristo, como um carneiro, se ofereceu por nós, para ser o sacrifício no nosso lugar, para restaurar o nosso odre. Por isso que Cristo é o sacrifício ressurreto, nós, sacrifícios vivos. E nos fazemos odre novo por meio dele, por intermédio dele. Aleluia. É quando eu estou nele, eu me torno um odre novo, para receber tudo do evangelho. E aí aquele odre seco, esquecido, abandonado, começa a sentir uma alegria e uma paz e uma graça que transcende o entendimento humano. E aí é esse momento que o vinho novo vai sendo derramado e você vai vendo que aqueles medos antigos, eles vão sumindo. E aí você fala, não tem mais lugar, e começa a se expandir o evangelho em você, até que não sobra mais espaço para a dor, para a agonia, para o desprezo.
não sobra mais espaço para a depressão, para a vida dupla, não sobra mais espaço para nada, até porque Cristo preencheu tudo e Ele se expandiu em você, até que o odre expandiu completamente, agora todo o preenchimento do odre é Cristo. E aí nós desaparecemos. E Cristo apareceu. E aí é nessa hora que o Evangelho começa a transbordar. E aí é nessa hora que aquele odre esquecido viu que ele foi achado. E é aqui que Cristo diz: vocês são achados meus. Vocês são encontrados meus. Porque quando Jesus te encontrou, você não era esse odre seco? Seco pelo pecado, pelos prazeres do mundo, pelo abandono, pelas dores. Qual era o seu odre quando Jesus te encontrou? O convite de Jesus hoje para você é ser um odre novo, para um vinho novo. E eu não tenho dúvida, porque a palavra não me deixa mentir. A vida de Mateus nunca mais foi a mesma. Amém, Jesus. A minha também não. E eu percebi que o tio morre com manga, o outro morre com espelho, o outro morre com a água. E eu descobri nesse evangelho que eu viverei eternamente. Posso morrer com manga, com espelho, embaixo d'água depois que come. Um dia vocês vão saber da minha morte, ou talvez eu saberei das suas, porque isso é natural da vida. Mas uma coisa é certa, vocês vão ter que falar: ele foi salvo por intermédio da graça. Porque naquele odre, que agora se encerra o seu percurso, estava cheio do Evangelho de Jesus Cristo. Quem precisa ser cheio desse Evangelho hoje aqui? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos encerrar esse culto assim. Vamos lá? Michel, cante uma para a gente encerrar já, que a gente precisa encerrar nesse momento. E eu quero que você feche seus olhos aqui como esse odre que foi esquecido, mas que hoje vai ser recuperado por Jesus. E eu quero te convidar a orar. Feche os seus olhos. Vamos lá, Mi. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa, e eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Graças a Deus. Pai, obrigado, porque o Senhor nos fez um odre novo para receber a Ti, pois se não nascermos de novo pelo Evangelho, não cabe mesmo, porque é muito mais seguro se manter com o da religião, ele não racha, ele já se acostumou em nós, o odre já ganhou o formato, mas o Senhor diz: não cabe, porque o que eu tenho para você é maior do que isso, não é lei, agora é por amor, é por graça. Senhor, que esse vinho transborde para a família dos seus filhos, para a minha família e para todos nós, e que a nossa igreja, ela possa ser um lugar de odres novos para vinho novo,
vinho novo do Evangelho da paz, da vida, da compaixão, do amor ao próximo, do cuidado. E em nome de Jesus, que essa alegria desse vinho novo, Pai, permaneça em nós todos os dias da nossa vida. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no nosso coração hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Boa semana. Vamos tirar a foto com o certificado e com os formandos do Raízes. Só a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me livra.